Senhor Jesus, você que está aqui, você que está em casa, que Deus possa abençoar a tua vida poderosamente. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quero compartilhar uma palavra contigo nessa noite. Abra a tua Bíblia em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Aleluia, Senhor. Glória a Ti, Senhor. Estou achando um pouco alto o retorno aqui, Edmilson. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Quantos encontraram? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 6. Vamos adorar o Senhor com uma canção? Pode ser aquela Eu Navegarei. Aleluia. Peça pela presença do Espírito Santo de Deus. Sem Ele não podemos fazer nada. Sem Ele não vamos a lugar algum. É o Espírito de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E ali adorarei. Aleluia. Ao Deus o meu amor. Sim, Espírito de Deus. Eu adorarei. Declare com fé. Ao Deus a minha vida. Ele é santo, digno de honra, glória e louvor. Que me compreendeu. Oh, Espírito de Deus. Sem nenhuma explicação. Declare, igreja. Espírito, Espírito. Você que está em casa também, declare. Que desce como Aleluia. vem como em Pentecoste. Sim, Deus. E enche-me de novo. Encha-nos, Senhor, da tua presença. Espírito, Espírito. Oh, aleluia. Que desce como fogo. Sim, Deus. Vem como em Pentecoste. E enche-me de novo. Espírito Santo de Deus. Espírito do Deus vivo. Vem, Espírito Santo. Espírito Santo amado, consolador, amigo. Vem, Espírito de Deus, sobre cada vida que está aqui. Aqueles que estão em casa, no trabalho, que estão acompanhando pela internet. Manifesta o teu poder sobre a vida deles também, Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém, igreja. Encontrar o 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. A minha tradução é uma RA. E o texto diz assim: por esta razão, pois, te ademoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição de minhas mãos. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição de minhas mãos. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Desculpa, 2 Timóteo, né? Falei primeiro. Agora que eu percebi a bola fora. Amém. 2 Timóteo.
Todos encontraram agora? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Vou ter que ler novamente. Por esta razão, pois, te admoesto, parece que eu estou falando em línguas, né? Que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição de minhas mãos. Todos estão comigo agora? No mesmo texto? Glória a Deus. Estava meditando nessa palavra. Essa é a segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, a quem ele chama de filho amado. Nesse período, Paulo estava preso em Roma, aguardando o julgamento, aguardando a sua sentença. E quando ele era prisioneiro em Roma, aproveitou para escrever cartas às igrejas, que nós conhecemos como epístolas. Então agora ele está escrevendo a segunda carta a Timóteo. Ele está discipulando Timóteo e usando cartas para discipular a vida desse jovem. Paulo, preso em Roma. Apesar dele não estar dentro de um cárcere, ele foi mantido numa casa e ali os soldados estavam vigiando, mas estava limitado, não podia sair de Roma, não podia viajar, não podia encontrar os amigos, não poderia fazer a obra missionária como ele gostava. Mas mesmo assim as algemas não limitaram o evangelho e o poder de Deus. Amém? E aqui então nós estamos vendo ele escrevendo uma carta para Timóteo. Ele não podia estar perto, então ele envia uma carta. E eu fico pensando os desafios de servir a Deus, de servir a Jesus Cristo naqueles dias. Era diferente de hoje, porque naqueles dias tinha uma forte perseguição. Você ser um cristão naqueles dias, você corria o risco de ser morto e a tua família também. De repente, uma calúnia, talvez um falso testemunho, poderia tranquilamente te levar para a prisão, assim como Paulo era prisioneiro. Por causa de falsas acusações, ele estava preso. Então, naqueles dias, ser cristão era um desafio muito grande. E, inclusive, o próprio povo judeu, naquela época, estava tentando limitar, tentando abafar o cristianismo. Eles conheciam os cristãos como aqueles que serviam o caminho. Então, de todas as formas, eles tentavam abafar esse movimento, tanto é que Paulo era um dos líderes quando se converteu. Então eles procuravam uma forma de incriminar, eles procuravam uma forma de colocar cristãos nas prisões, para serem espetáculos na fogueira, dentro do Coliseu. Era muito desafiador ser cristão naqueles dias. E por isso alguns abandonavam a fé, alguns desistiam pelo meio do caminho. Interessante a pastora falando sobre Tiago, e Tiago falando que nós devemos nos alegrar nas tribulações e nas dificuldades. E era nesse ambiente que eles estavam vivendo. Um ambiente de muita perseguição, aonde você ou perseverava ou você abandonava a fé. E além disso, alguns abandonando, como nós vamos ver nessa carta, outros estavam fazendo mal para ele. Ele ainda preso e alguns fazendo mal. Creio que Paulo tinha motivos o suficiente para se preocupar com o jovem Timóteo que estava lá fora, em outro país, em outra terra. Além dos problemas de prisão, além dos problemas que o cristianismo estava enfrentando, ele ainda tinha que se preocupar com esse jovem. Tinha motivos para isso. Parando para meditar, será que hoje nós também temos desafios? Será que hoje nós temos motivos para se preocupar como Paulo estava preocupado com Timóteo? Porque naquele tempo tinha uma perseguição física. Olhem aqui para mim, tinha uma perseguição física, uma perseguição contra o cristianismo.
Mas hoje também não é diferente, nós somos desafiados o tempo todo. O tempo todo somos desafiados na nossa fé, no nosso trabalho, muitas vezes até mesmo na família, no nosso convívio social, somos desafiados. Passamos por lutas, passamos por provações e muitas vezes somos até ridicularizados como um povo retrógrado, um povo atrasado, um povo que não tem conhecimento. A mídia faz isso, a imprensa faz isso de forma muito contundente, muito feroz. Estava vendo as Olimpíadas, vendo não, porque eu não assisto, estou aqui na oração da madrugada, mas um jogador que fez um gol lá, um jogador do Brasil, quando ele faz esse movimento, a mídia se destaca, ele está ali, né, está homenageando, né, o Deus que ele serve lá no candomblé, e aí isso virou uma notícia mundial. Ah, viva a diversidade! Mas quando são os atletas cristãos que ganham, abafa o caso. Presta atenção para vocês verem. A mídia não exalta quando é um cristão que ganha a Olimpíada. E interessante que nessas Olimpíadas o que tem de cristãos ganhando medalhas e glorificando o nome de Deus é incrível. Eu acho que é a maior na história. É a maior na história de cristãos ganhando medalhas e glorificando o nome do Senhor. Então a gente vê uma perseguição velada. Está acontecendo também. Está acontecendo todos os dias, através das redes sociais, somos bombardeados com mensagens e com imagens, de toda forma, de todas situações, prazeres desse mundo, tudo que o diabo pode colocar diante dos teus olhos, ele faz, justamente para te tirar do foco, para te tirar da presença de Deus. E por causa disso, por causa de todas essas situações que estão acontecendo, muitos param, muitos retrocedem. Creio também que hoje nós temos motivos para se preocupar. Cremos também que hoje nós temos motivos para se preocupar em relação à nossa fé. E aqui então Paulo está escrevendo uma carta para Timóteo e está dizendo: por esta razão, por tudo que você está vendo acontecendo, por tudo que está acontecendo ao seu redor, por esta razão, pois te ademoesto, ou seja, né, te dou um conselho, chamo a tua atenção, que reavives o dom de Deus, reavivar. Então nessa mensagem eu vejo 3 pontos muito importantes nesse versículo. Primeiro é reavivar. E quantos precisam de um avivamento? E quantos precisam ser reavivados? Avivamento é para aqueles que nunca tiveram uma experiência com o sobrenatural. E reavivar aqueles que um dia tiveram experiência com o sobrenatural e abandonaram. Precisam ser aquecidos, precisam ser incendiados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Manter a chama, em algumas traduções na NVI fala manter a chama, essa chama que Deus colocou no teu coração, que o Espírito Santo colocou em teu coração, não pode se apagar, essa chama precisa queimar, essa chama precisa ser incendiada todos os dias. Fome e sede pela presença de Deus, fome e sede pela presença de Deus. Nós já estudamos sobre isso, que no Velho Testamento, quando os sacerdotes prepararam a lenha no altar, quando o tabernáculo foi erguido no deserto, fogo desceu dos céus e incendiou aquela lenha que estava no altar. Primeiro o fogo vem dos céus e incendeia, mas era um compromisso dos homens e uma obrigação humana manter a chama acesa. E o dia que você recebeu Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus veio sobre teu coração e incendiou. E é obrigação minha, obrigação tua, manter essa chama acesa.
Precisamos manter essa chama acesa, precisamos ser reavivados. Aleluia, quantos creem nisso? Mas eu observo, escute, com o passar dos anos, muitos cristãos parece que ficam petrificados, insensíveis ao mover e ao agir do Espírito Santo de Deus. Eu já experimentei, eu já sei como que é isso, e dormem espiritualmente. O Espírito de Deus está movendo e a pessoa não consegue perceber, porque entrou num sistema religioso, o coração petrificou e ficou insensível para as coisas de Deus. Não consegue mover no sobrenatural. E quando isso acontece, quando essa chama começa a apagar e começa a esfriar, então ficamos permissivos. Começamos a aceitar pequenos pecados, apesar que não existe pecadinho e pecadão, pequenas coisas, pequenas concessões, começamos a aceitar. Isso não tem problema, é uma mentirinha, é uma situação aqui, outra situação, não tem problema. E isso vai se avolumando e de repente você está entranhado, embaraçado nas trevas e no pecado. Eu já disse uma vez que mosca, ela só vai assentar aonde está frio. Irmão Everaldo falou aquele dia de fazer churrasco, estão lembrados? Quando as brasas estão ali aquecidas e a grelha está no lugar, vê se uma mosca senta em cima da grelha. Já viram mosca sentando em cima da grelha quando a brasa está vermelhinha? Mas quando a brasa se apaga, as moscas vêm e botam os seus ovos. Então, quando essa chama começa a desaparecer, nós começamos a ficar permissivos, começamos a ficar relativistas. Depende, eu acredito que isso não é pecado. Depende, isso aqui também não acredito. Depende, e de repente você vai relativizando o pecado, vai aceitando ele na sua vida. E aí a sua vida, que era guiada pelo Espírito Santo de Deus e pela palavra, já não é mais, mas agora você é guiado e controlado pelas suas emoções. É as suas emoções e a tua vontade que te controlam, é o teu ventre que te controla. E aí então nós buscamos mensagens humanizadas, mensagens que falam que eu sou bonzinho, que eu sou legal, que eu sou o cara. Porque mensagens que me ensinam a orar, mensagens que vão mexer com o meu interior, essas mensagens eu não quero ouvir, porque elas destoam no meu ouvido. Eu não quero ouvir sobre o adultério, eu não quero ouvir sobre a mentira, eu não quero ouvir, porque tudo isso me incomoda. Eu preciso achar uma mensagem que ele vai falar que eu sou lindo e maravilhoso, que eu sou a coisinha mais fofa do mundo. Porque nós queremos mensagens humanizadas, sabe por quê? Porque a chama está se esfriando. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus, e quando o Espírito Santo de Deus está se manifestando em nós, nós queremos ser alimentados pela palavra, nós queremos ser alimentados pela oração, queremos estar junto com aqueles que estão incendiados. Para que eu seja reavivado, eu preciso estar perto daqueles que estão queimando. Aqueles que estão queimando não vai me levar para o pecado, mas vão me levar para o céu. Aqueles que estão queimando vai me levar para mais perto de Deus. É gente assim que eu preciso estar perto. Reavivar fala de uma busca, reavivar fala de manter a chama acesa, e isso exige esforço. É por isso que eu estou aqui 5 horas da manhã. Porque exige esforço de cada um de nós. Nós temos que mudar essa mentalidade. Quando eu preciso, eu peço para alguém orar, amém. Mas você precisa buscar, nós precisamos buscar. Se nós estamos falando de avivamento, isso dependerá de cada um de nós. Apocalipse capítulo 22, no versículo 11. O texto diz
que aquele que é santo se santifique mais. Continue injusto fazendo injustiça, continue imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a se santificar. Isso está te falando de mais, de cada dia querer um pouco mais, de cada dia buscar um pouco mais. Hoje você pode ser melhor do que ontem. Amém? Aleluia. E amanhã você vai ser melhor do que hoje, a sua busca será mais intensa, a sua vontade pela palavra e pela oração vai aumentar, porque quem é santo continue a santificar-se. Glória a Deus. Uma mulher, quando está grávida, é interessante que, né, ela tem um hábito de se alimentar e de repente ela começa a comer um pouco mais, não é assim? Aí ela coloca a mão e fala assim, isso aqui é para o bebê, né? Esse aqui é para o bebê, então ela faz o pratinho dela, depois o para o bebê, o pratinho dela, depois para o bebê, não é assim? Tem que alimentar. Ela está nutrindo algo que está sendo gerado em seu ventre. Assim o Espírito Santo de Deus que está em nós, ele precisa ser nutrido todos os dias. Riandaralabasheri, andaralabashori, andaramanaias. Riandaralamanashori, andaralabashori, andaralabashori, andaralabalabasheri, andarabalabashori, andaralabashori, andaralabasheri, andaralamanias. Riandaralabalabalabashori, andaralamanaashori, andaralabasheri, andaralamanias. Rebalamanaralabashori, andaralamanaachore, cantaralabashori, andaralamanias. Riandaralamanashori, andaralabashori, andaralabasheri, andaramanai. Ribalamanaralabashori, andaralabas. Ribiondorolobalabasheri, andarabalabalabalabalabalabalai. Riandorolomanashori, andaramanarabalai. Reavives o dom que há em você. Reavives o dom que há em você. Deixa a chama te incendiar. Oh! Aquilo que está sendo gerado em mim. Quantos entenderam? Aleluia. Isso é constante e cada vez vai aumentando, até que Deus possa cumprir o propósito. Aleluia. Reavives em nome do Senhor Jesus. Eu já comentei sobre isso, me falaram quando eu me converti, isso aí é fogo de recém-convertido, logo passa, mas nunca passou, porque eu estou sempre alimentando o Espírito Santo, a fogueira que Ele colocou em meu coração, não pode apagar, não pode petrificar, não pode congelar, eu não posso viver nesse mundo como se nada estivesse acontecendo, eu tenho que fazer a diferença nessa terra. Espírito de Deus, consuma a minha vida pela Tua obra, Senhor. É tudo o que nós precisamos, é tudo o que mais queremos. Aleluia, aleluia. Paulo continua dizendo, o dom de Deus que há em ti. Reavives o dom de Deus que há em ti. O que Deus te chamou para fazer? Você que já passou pelos encontros com Deus, e Deus já falou contigo, o que Ele te chamou para fazer? Reavives o dom, está falando de propósito, está falando de chamado. Nós fomos chamados para um propósito em Deus, muito mais do que sentar num banco, numa cadeira, num culto de domingo. Deus quer fazer muito mais através de nossas vidas. Quando Paulo está escrevendo essa carta para Timóteo, né, o propósito de Deus na vida de Timóteo é que ele continuasse ensinando a palavra, que ele continuasse pregando essa palavra para homens idôneos que fossem ensinar outros e outros e outros, fazendo discípulos.
Esse era o propósito na vida de Timóteo, e Paulo estava falando: reavives esse dom, não deixa esse dom se apagar. Deus te chamou para um propósito, Deus te chamou para um propósito. Em Mateus, no capítulo 25, no versículo 14 ao 30, fala da parábola dos talentos. Para um ele deu 5, e para outro ele deu 2, e teve para um que ele deu 1. Passado-se algum tempo, aquele senhor retornou, e quando ele retorna, aquele que foi dado 5, ele multiplicou, agora tinha mais 5, ou seja, ele estava com 10 talentos. Aquele que ganhou 2, também multiplicou, agora estava com 4. Mas aquele que tinha 1 talento, ele vira para o Senhor e fala assim: eu sei que o Senhor é um homem que colhe aonde não plantou. É isso? Vamos no final do texto. Pode continuar. Pode continuar. Mais uma vez. Sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Tive medo. Preferi enterrar. Eu fiquei olhando e analisando isso aqui e pensando: quem tinha 5 e multiplicou para mais 5, e quem tinha 2 e multiplicou para mais 2, tiveram que trabalhar muito para isso. Isso exigiu muito esforço. Tiveram que acreditar que eles poderiam dobrar os talentos que tinham sido entregues nas mãos deles. Precisaram correr um risco enorme. E se de repente não dá certo? Quem tinha 5 agora ficou com 2, e quem tinha 2 ficou sem nenhum, e por aí vai. Tiveram que assumir um risco, enquanto aquele que tinha 1 talento, eu imagino ele olhando para os outros servos assim: eu não sou igual a eles. Primeiro, aquele ali ganhou 5, aquele outro ali ganhou 2, eu ganhei 1. Não, para que isso? Prefiro enterrar. A hora que meu Senhor voltar, Ele vai ter o talento dele de novo, porque afinal de contas, aqueles ali querem multiplicar para aparecer para o Senhor. Na tradução de hoje seria assim: são puxa-sacos. Querem mostrar resultado. Aquele ali quer mostrar resultado que agora tem 10, aquele quer mostrar resultado que tem 2. Mas eu que não sou besta. Mas enquanto ele pensa assim, aqueles ali se esforçam, aqueles ali trabalham, aqueles ali estão acreditando, estão correndo risco para fazer multiplicar. E aí quando chega o Senhor, e então agora, os resultados são apresentados, o que tinha apenas 1, jogou a culpa no próprio Senhor. Eu sei que o Senhor é um homem severo. E quantas vezes você enterrou o seu talento, porque o Espírito Santo deixou de queimar na sua vida, e você culpou alguém: é o meu líder, por isso que eu enterrei o meu talento. É o pastor daquela igreja, por isso que eu enterrei meu talento, ele estava com inveja de mim. Eu enterrei o meu talento por causa do meu marido, enterrei o meu talento por causa da minha esposa, enterrei o meu talento por causa do meu patrão. Sempre terá alguém uma desculpa para jogar, mas na verdade a desculpa é toda tua. A culpa é toda tua, porque olha o que o texto continua dizendo. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente.
Sabias que ceifa onde não semeia, junto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Servo mau e negligente. Aquilo que Deus tem colocado na tua mão, o dom que Ele colocou, o que você tem feito. A maioria aqui já passaram pelo encontro com Deus, já encheu, né, o jaleco de alguém já, da catarreira santa. Aquele negócio escorrendo, hein? E aí você fez promessas. Você saiu do encontro com Deus que nem aqueles ninja, pronto. E aí vem as tribulações, os desafios, vem as redes sociais, as mídias, as amizades, entre aspas, e a chama foi se apagando. E aquilo que você um dia fez tantas promessas para Deus, foram enterradas. Mas um dia Ele voltará, quantos creem nisso? O meu Senhor voltará. E naquele dia cada um vai mostrar os talentos que tem para Ele. Quais são os talentos que você multiplicou? Quais são os talentos? Eu não consigo, eu não posso, eu não sou capaz. Ei, Ele te deu o Espírito Santo de Deus, o Consolador. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Os talentos que o Senhor confiou na minha mão vão ser multiplicados, porque eu vivo para o propósito dEle. Eu sirvo o Senhor Jesus. Estou aqui para cumprir a obra. Estou aqui em missão. Eis-me aqui, Senhor. Conte comigo, porque eu vou multiplicar os talentos que o Senhor me deu. Aonde está seu talento? Enterrou e botou a culpa em alguém? A minha capivara já é grande. Tem um monte de gente que já me culpou e continua me culpando até hoje. Mas os talentos que Ele me deu eu estou multiplicando. E não vou parar. Porque eu tenho uma identidade em Cristo e eu sei quem eu sou. E eu vivo pelo propósito dEle. E creio que você também tem que tomar essa decisão. Aleluia. Se você está parando, amigo, se você está ficando pelo caminho, você precisa desesperadamente do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Amados, veja bem. Então Paulo está dizendo: reavives o dom de Deus que há em ti. Reavives o dom de Deus que há em ti. O diabo, ele trabalha com dúvidas. Preste atenção. E ele espera uma oportunidade. Quando a chapa está fria, é a hora da mosca vir e botar os seus ovos. Então, quando há um esfriamento, é o momento dele vir e botar os seus ovos. Você está enganado. Isso não é para você. Você nasceu para não fazer nada. Quem você pensa que é? Olha para a tua história, olha para o teu passado. Isso vai acontecer na vida dos outros, mas não na tua. A chapa está fria, ele está depositando os ovos da dúvida. E de repente agora você começa a duvidar o dia que Deus trouxe uma promessa na tua vida. Você começa a duvidar daquele propósito que um dia Ele falou contigo que faria na tua vida.
Você começa a duvidar das promessas de Deus, até do encontro com Deus, os moveres sobrenaturais que um dia você experimentou, você começa a duvidar falando, é coisa da minha cabeça. É coisa da minha cabeça. Ele planta a dúvida e ele fez isso com o próprio Cristo. Em Mateus, no capítulo 4, se tu és o Filho de Deus, se você tem chamado, se você tem algum dom, se você tem um propósito de vida, se tu és o Filho, se és o Filho de Deus. Ele sabia exatamente que era o Filho de Deus, mas se, vou tentar lançar uma dúvida, vai que cola, porque cola nos homens, cola nas mulheres, quem sabe pode colar no Filho de Deus. Ele falou, arreda-te, Satanás. Arreda-te, Satanás. Então que hoje caia por terra esse espírito de dúvida no nome do Senhor Jesus. Quantos creem nisso, declaram em nome de Jesus. Aleluia. Eu sirvo um Deus que não mente. Eu sirvo um Deus que fala a verdade. E Ele é poderoso para cumprir muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nossas vidas. Está no livro de Efésios. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Aleluia! Poucos entenderam. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Mas eu vejo aqui nesta carta que, quando você lê ela, Timóteo, capítulo 2 Timóteo, a carta inteira, você vai ver que algumas pessoas abandonaram, e algumas fizeram mal, estavam fazendo mal para Paulo. E aí você olha, né, como Deus usava a vida desse homem, não conseguem entender como alguém se afasta dele, como alguém se distancia deste homem. Amados, quando você estuda um pouco sobre a vida de Paulo, o avental que ele tirava e mandava para o enfermo, o avental curava. Olha, eu não posso ir lá, leva esse lenço meu. A pessoa era curada. Quem não queria estar perto de um homem desse, ser discipulado por ele? Mas alguns o abandonaram, e por quê? Porque se esfriaram. Mesmo diante de um homem cheio do Espírito Santo de Deus, você precisa tomar a decisão de buscar. É uma responsabilidade, um compromisso teu. A perseguição era forte, talvez esse seja o pretexto para não continuar. Mas eu observo também que na maioria das vezes que uma pessoa desiste, existe uma fortaleza de pecado. Existe um pecado oculto, tão enraizado, tão alicerçado, que a pessoa prefere se esconder atrás desse muro, do que confessá-lo, do que ter que abrir o jogo. Então ela fica presa àquela situação, uma estrutura de pecado que está enraizada e muito bem alicerçada, e ali o diabo te prendeu. Amados, mas veja bem, a desculpa de uma perseguição não poderia ser pretexto, sabe por quê? Porque quando nós vamos para o livro de Atos, nós vemos Estevão cheio do Espírito Santo de Deus, o céu se abriu, e naquele momento ele foi apedrejado, ele preferiu ser apedrejado, mas estava cheio do Espírito Santo de Deus. Pedro também cheio do Espírito Santo de Deus, quando foi na sua morte, preferiu ser crucificado de cabeça para baixo. Não está na Bíblia, está na tradição. O próprio Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, poderia negar a Cristo e dizer assim: eu não o conheço, eu nunca o vi, escapar de uma sentença, porque no ano 63, por aí, Paulo foi decapitado, por amor a Cristo. Eram homens cheios do Espírito Santo de Deus que não negaram a fé, não se dobraram diante das circunstâncias, não se dobraram diante da perseguição.
E aí ele termina dizendo para Timóteo nesse versículo: pela imposição das minhas mãos. Pela imposição das minhas mãos. Eu vejo aqui agora Paulo chamando a atenção para si: ei, Timóteo, fui eu que impus as mãos sobre você. Ei, eu que impus as mãos sobre você. Pare de ouvir as vozes que estão ao redor. Escuta o que eu estou dizendo, Timóteo. Se você pegar a primeira carta, no capítulo de número 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 2, ele chama Timóteo de verdadeiro filho na fé. E na segunda carta, no capítulo 1, no versículo 2, ele chama assim: ao amado filho. Tratava Timóteo como um filho na fé. E isso quer dizer que havia uma responsabilidade. A imposição de mãos aqui sobre Timóteo está falando de responsabilidade, de zelo e de cuidado. Ei, Timóteo, eu tenho responsabilidade sobre a tua vida, eu tenho zelo, eu tenho cuidado de você. E é esse zelo, esse cuidado que eu, a pastora Fabiana e os pastores dessa casa também têm. Oramos e nos preocupamos com cada ovelha que Ele colocou nesse aprisco, para que quando chegar o dia e tiver que apresentar, estão aqui, Senhor, as tuas ovelhas, porque aqui nós somos despenseiros, nós somos mordomos na casa de Deus. Estamos aqui para cumprir o nosso chamado, estamos aqui para cumprir o propósito de Deus. Então, quando Deus nos levantou para impor as mãos sobre o povo, nós entendemos que isso gera responsabilidade, gera cuidado e gera zelo. A imposição de mãos fala de você ser um canal. A fonte é o Espírito Santo de Deus, mas você ser usado como um canal na vida de alguém. E como sempre temos dito nesse lugar, a unção que reconheço, nela eu vou prosperar. A unção que eu reconheço, nela vou prosperar. Aleluia. Sendo assim, então, como você me vê? Eu já falei sobre isso. Como você me vê? Se você me vê como um pastor, é essa unção que estará sobre a tua vida. Se você me vê como um profeta, é esta unção que estará sobre a tua vida. Se você me vê como um pai espiritual, é esta unção que estará sobre a tua vida. A unção que eu reconheço, nela prosperarei. Aleluia. As mulheres dessa casa, por isso que nessa igreja tem pastor e pastora. A unção que você vê na vida da pastora Fabiana, se você reconhece, é nessa unção que você vai prosperar. Se você vê ela, não, ela é só a esposa do pastor, então receba a unção de esposa de pastor. É só uma amiga, receba a unção de amiga. Uma vez um jovem chegou para mim há uns 8 anos atrás, e falou assim: Evander, cara, você é meu amigo, velho. Não consigo nem te chamar de pastor, porque você é meu amigo, velho. Amém. Então eu vou continuar chamando de Vander, porque você é meu amigo. Amém. Então receba sobre a tua vida a unção do amigo. Quantos estão me entendendo? Isso não é algo obrigatório. Me chame da forma que você me vê. Se você me vê como amigo, receba a unção do amigo sobre a tua vida. Eu olho para a igreja hoje de uma forma geral,
na igreja nós temos os congregados e os pastoreados. Nós temos os congregados e os pastoreados. Pastor, o que são os congregados? São aqueles que congregam aqui, mas que escutam mensagem na internet só de outros pastores, que compartilham mensagem só de outros pastores, que compartilham a frase só de outros pastores, que colocam no status vídeo só de outros pastores. É eles que pastoreiam você. Então, no dia que der BO lá na sua casa, chame esse pastor de São Paulo para vir te acudir. Esses são os congregados. Estão aqui na igreja, mas eu não sou pastor na vida deles, porque eles não me veem como um pastor. Mas aqueles que me veem como um pastor, esses são pastoreados. Aleluia! Esses entenderam a imposição de mãos e no meio de tantas vozes, conseguem discernir e ouvir a voz do seu pastor. Falo isso porque nós estamos vivendo dias terríveis. Eu tenho falado isso para minha esposa. Nós precisamos, como igreja, fugir do gospel lá fora, porque o gospel lá fora está apodrecendo. Eu creio que é por isso que Deus trouxe uma pandemia, e nessa pandemia está ensinando as igrejas a fechar a porta e começarem a buscar a presença de Deus. Começarem a buscar a presença de Deus. Esses dias vimos na internet uma jovem que prega em várias igrejas, uma influencer, que fala assim, né? Influencer. Casou, dentro de 30 dias separou. Que influência que vai ser para os jovens? Que influência vai ser para a igreja? Esses dias mandaram um vídeo de um cantor para mim, um cantor gospel. E eu falei, irmão, esse cantor gospel, você não viu a vida dele, né? Mas faz algum tempo que ele separou da esposa e já está com outra. Cuidado com as vozes que estão aí. Os pastores de vocês vê todos os dias aí ou aqui, ou andando com os cachorros ou trabalhando aqui na obra. Não é assim? Ei, Timóteo, pela imposição das minhas mãos, ouça o que eu estou falando, reavives o dom que há em ti. Reavives o dom que há em ti. Talvez você está ouvindo tantas vozes, mas não ouve a voz do seu pastor. Não ouve a voz do seu pastor. A unção que reconhece, que eu reconheço, nela eu vou prosperar. Eu sempre admiro quando o pastor Fabiano vem aqui na igreja. Trago um abraço do pastor Domingos, e é ele que me enviou. Estou aqui embaixo da autoridade dele, não é assim? Ele transfere toda a glória para o pastor dele, e o pastor dele transfere tudo para ele, e ambos transferem tudo para Jesus, porque a glória somente ao Senhor Jesus. Já falei desse texto de Elias e Eliseu. Eliseu pedindo para Elias porção dobrada. E aí Elias fala assim: se você me ver, você receberá. Se você me ver. Então, se Eliseu, que está andando junto, vê ele como um profeta, reconhece a unção que está sobre a vida dele, está atento aos movimentos, vai receber. Esse é discipulado. O verdadeiro discipulado, ele acontece assim. Você observa o seu discipulador. Então, quando vem os carros de fogo, cavalos de fogo, e aí se torna um redemoinho, e Elias sobe, a capa vem caindo. Quando a capa cai, Eliseu segura a capa. A transferência de unção começa a acontecer. Interessante que daqui para lá, Elias atravessou as águas do Rio Jordão em seco. Agora tinha que retornar para o outro lado. E novamente,
Eliseu coloca a capa às margens e o Rio Jordão se abre para ele passar. Percebem que o mesmo sinal está acontecendo na vida de ambos, porque a unção está fluindo, e a unção que estava sobre Elias agora está sobre Eliseu e sendo multiplicada. Então eu creio que a unção que está sobre a minha vida, sobre aqueles que reconhecem, ela é multiplicada. Glória a Deus. Fazer o mesmo sinal era justamente uma confirmação. Interessante, esses dias me convidaram para pregar na Assembleia Legislativa e chamei pastor Eliel para ir comigo. E a gente conversando, tudo. Mas quando cheguei lá, peguei um povo assim, diferente, de igreja. E eu pensando só comigo, o pastor Eliel lá, falei, agora você canta uma música. Enquanto ele cantava uma música, falei, Deus, Espírito Santo, o que eu faço aqui agora? Me ajuda. Me ajuda, porque uma coisa é pregar em casa, outra coisa é pregar aqui. E aí o Espírito Santo deu uma estratégia. Eu não falei nada para ninguém, eu comecei a pregar em cima daquela estratégia. E aí eu consegui chamar a atenção de todos. E aí terminamos, fomos embora. Nem prestei atenção nesse detalhe. Mas o pastor Eliel, que estava do meu lado, estava só, que nem diz o sertanejo, estava só matutando. Só matutando. Só observando. Eu não falei nada, até porque eu nem percebi o que eu fiz. Foi algo automático. E aí ele precisou pregar em um lugar também. E aí depois que ele pregou lá, ele me ligou, passando o relatório de como é que foi, falou assim, mestre, eu usei a mesma estratégia que você usou lá na Assembleia Legislativa. Eu falei, que estratégia? Aquela assim assado. Glória, isso aí mesmo. Glória a Deus. Vocês estão entendendo o discipulado na prática? Quantos estão entendendo? Eu não precisei parar e falar, agora você faz isso, agora você faz aquilo. Ele pegou no ar. A unção que eu reconheço, nela eu vou prosperar. Quantos podem dizer amém? Eu gostaria que você se colocasse de pé, no nome do Senhor Jesus. Gostaria que você curvasse a sua cabeça, feche os teus olhos. Você que está em casa também, curve a sua cabeça, feche os teus olhos. Falo isso para você desconectar do que está acontecendo ao teu lado e se conectar em Deus. O Espírito Santo de Deus fala contigo e Ele te trouxe aqui. Você está ouvindo essa mensagem